Senhoras e senhores, queridos colegas advogados, advogadas aqui do estado de Goiás e de todo o Brasil que nos acompanha nessa live na OAB Goiás, aqui no Instagram. Estamos iniciando aqui a nossa live com um tema muito importante, muito caro para a advocacia, que é a defesa das prerrogativas em tempos da Covid-19. Hoje nós temos um convidado muito especial e vou chamá-lo aqui para darmos início. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui na tela. E, enquanto isso, vou me apresentar. Sou Roberto Serra, da Silva Maia. Olá, doutor Davi, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está, meu amigo? Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Estava aqui me apresentando antes de passar a palavra para você e enquanto você entrava aí na nossa live, né? Então, eu me apresento, sou Roberto Serra, atualmente eu estou na tesouraria, sou diretor tesoureiro da OAB aqui de Goiás, também presido a Comissão de Direitos Humanos e na advocacia, exerço a advocacia criminal e também um magistério no curso de Direito da PUC, aqui de Goiás. Davi, muito bem-vindo. Ao mesmo tempo em que dou as boas-vindas a todos os colegas que estão aqui entrando nesse nosso bate-papo, o Rogério entrou aqui, doutor Vandi, nosso querido conselheiro, seja bem-vindo, doutor Vandi, e os colegas que estão aqui participando dessa live. E hoje, Davi, como eu havia antecipado, nós iremos falar sobre a defesa das prerrogativas da advocacia em tempos de coronavírus, em tempos de Covid-19. E o nosso convidado está aí para vocês, doutor Davi Soares da Costa Júnior, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB e vice-presidente da Caixa de Assistência aos Advogados aqui de Goiás. Davi, antes de passar a palavra para você e para nós iniciarmos efetivamente esse bate-papo sobre esse tema tão importante, só para que os colegas entendam a metodologia, digamos assim, dessa live, neste dia especial, né, dia 21 de abril de 2020, 1792, se eu não estiver enganado o ano, era executado à morte Joaquim José da Silva Xavier, o conhecido Tiradentes, né, o nome da Inconfidência Mineira, e este é um dia em alusão a este momento. Desde a proclamação da República, o dia 21 de abril se tornou feriado nacional, e nesse dia especial estamos aqui com o Davi para falar sobre esse tema inerente à advocacia e à sociedade de uma maneira geral. E para desenvolver esse nosso bate-papo, nós vamos dividir esse nosso encontro em 3 momentos. No primeiro momento, vou passar a palavra para o Davi, para que ele se apresente, teça as considerações iniciais. Posteriormente, nós iremos desenvolver o assunto, né, com a participação dos colegas que estão atuando aqui na live, acompanhando aqui pelo Instagram. E, por fim, o Davi fará suas considerações finais sobre tudo aquilo que foi discutido nesta live, nesta tarde, belíssima tarde de terça-feira. Davi, então, você está com a palavra, muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite, amigo. Eu que agradeço, viu, Serra? E quero agradecer a presença de todos que estão entrando aí, a cada advogado e a cada advogada que vai participar aqui com a gente nessa live. Quer dizer que, a princípio, Serra, eu estou me sentindo como se fosse a minha primeira aula há alguns anos atrás, né? Porque é a primeira live que eu estou fazendo. Então, assim, eu não tenho vergonha de dizer que a gente fica um pouquinho assim, apreensivo, né? Tenso. Então, eu me lembro quando eu fui dar a primeira aula, na porta de entrada, eu não sabia bem o que eu ia fazer. É assim que eu estou me sentindo, peço desculpas pelo nervosismo. Eu acredito que fique à vontade, você está em casa. Acredito que no desenvolver da live a gente vai soltando um pouquinho mais. Bom, meu nome é Davi Soares, da Costa Júnior, né? Sou advogado, criminalista também, como Serra. Tenho um escritório de advocacia que atua em outras áreas, principalmente na área trabalhista também. Atuo já, estava fazendo a conta aqui para poder falar isso, Serra. Hoje eu estou inteirando 15 anos de advocacia e muita gente fala assim, mas não é muito tempo assim.
né? Porque eu fui professor e tenho encontrado ao longo da carreira como advogado vários e vários ex-alunos. Eu fui professor de ensino médio como professor de física por 23 anos. Então, por isso que na advocacia eu tenho 15 anos e que tenho, graças a Deus, encontrado nesse caminho da advocacia grandes amigos como você. Então, é uma carreira que tem me trazido grandes alegrias, vivo da advocacia, né? Tenho minha família criada, filhos já adolescentes, um filho que já forma o ano que vem, um que já está fazendo direito, trabalha comigo no escritório, e essa é a minha carreira como advogado e sou apaixonado pela carreira que eu escolhi. Excelente, Davi. E você, além de exercer advocacia, né, com intensidade, inclusive servindo de exemplo para os seus próprios filhos, isso é um dado importante, você também tem uma atuação muito... você é muito atuante na OAB, né? Você exerceu o cargo de conselheiro e atualmente você é vice-presidente da Caixa e presidente da Prerrogativas. Conta um pouco a sua história aqui na OAB. Então, a minha história começou com um convite feito pelo Luizinho. Luizinho é irmão do Lúcio. E no primeiro mandato do Lúcio, ele me convidou para poder tomar um café do antigo comitê, que nós chamávamos, né? Você lembra disso? Chegou lá, o Lúcio me chamou para fazer parte da chapa como conselheiro. Eu aceitei, fizemos um trabalho, nossa campanha, nós consagramos vitoriosos, e eu assumi o cargo de conselheiro. Ao longo desse tempo, fui fazendo uma amizade com todos os conselheiros, com o Lúcio, né, que acabou, através de um convite, de uma apresentação da Deusira, nossa secretária de junta aí, da diretoria, ela acabou me apresentando para o Lúcio, com a ideia de me colocar na presidência da Comissão de Prerrogativas. E eu aceitei, Lúcio confiou o cargo e em fevereiro de 2017 eu assumi a presidência da Comissão de Prerrogativas. Então, nós estamos inteirando aí 4 anos, né, de que eu estou nesse cargo e que muitas vezes eu lembro que o Lúcio, na época, falou assim, que não era um cargo, que era um encargo. E eu discordo. Eu me apaixonei por prerrogativas, a gente tem vários projetos e quem acompanha o trabalho da Comissão de Prerrogativas e o que nós temos feito, a luta diária que é a Comissão de Prerrogativas, sabe que não é fácil, ninguém diz que é, mas que é realmente algo que a gente tem por paixão. Muita gente não sabe disso, mas eu faço parte da Comissão de Prerrogativas desde 2010, né? Mas como presidente, fazendo parte da gestão, eu entrei em fevereiro de 2017. Então, além disso, além de conselheiro, que foi na primeira gestão, chegou a segunda gestão, eu recebi um convite muito especial do Rodolfo, presidente da CASAG, e que muito me honrou. A princípio foi até um pouco assustador, acredite você ou não, quando o Rodolfo me chamou para ser o vice-presidente da CASAG, eu falei para ele, Rodolfo, eu não vou aceitar não, eu estou satisfeito como conselheiro e vou ficar onde eu estou mesmo. Fui embora e no outro dia eu liguei para ele, olha, eu estou arrependido do meu não, eu vou querer trabalhar com você. Rodolfo sempre foi um cara dinâmico, um grande gestor, e eu sempre fui um cara que gosta de aprender e gosto dessas novidades. Então eu pensei, eu não vou perder uma oportunidade de trabalhar com um cara igual o Rodolfo para poder tirar o máximo disso, aprender com ele, né? A gente tem que aprender todos os dias coisas novas e é isso que tem acontecido. A CASAG tem sido um grande presente que eu ganhei nessa gestão. Tenho trabalhado bastante junto com a diretoria, não só o Rodolfo, como o Jubé, como a Valéria, como o Nadim, toda a diretoria da CASAG, cada um dos colaboradores, e nós temos feito um trabalho bacana lá. Tenho gostado muito, não me arrependo hora nenhuma da minha escolha, embora o conselho também tenha me ensinado muito, né? Tanto que até hoje eu faço parte nos grupos de WhatsApp do grupo do conselho, né? E porque ali também eu considero como a minha casa. Ok, Davi, parece que você é uma pessoa muito querida, né? O que eu estou vendo aqui de palminhas, de coraçãozinhos, de beijinhos, assim, flutuando pela tela aqui, é algo, assim, fenomenal. O Andrei, o nosso presidente da subseção de Caldas Novas, está nos prestigiando com a sua audiência.
fez até uma indagação aqui, eu anotei, depois vou passar para você, para a gente discutir. A doutora Márcia Póvoa também entrou e teceu elogios e considerações de como é prazeroso trabalhar ao seu lado nessa gestão. O doutor Danilo Vasconcelos também está presente, o doutor Tadeu Abreu, a OAB, a Caixa de Assistência de Anápolis, também nos prestigia nesse momento, e aproveitando o gancho da Caixa, aqui da Caixa de Anápolis, que manifestou aqui as suas considerações iniciais, Davi, conta para mim, conta para a gente rapidamente como é que é o seu trabalho lá na Caixa. A Caixa de Assistência aos Advogados, como todos nós sabemos, ela é um órgão da OAB, mas é um órgão da OAB com autonomia financeira e administrativa, né? E quais serviços que a Caixa vem prestando aos advogados e advogadas aqui, estagiários aqui do estado de Goiás, sobretudo nesse tempo de pandemia coronavírus, Davi? Sérgio, eu agradeço pela oportunidade de falar isso, porque a CASAG não parou nenhum minuto durante esse tempo de isolamento que está todo mundo passando aí, enquanto, né, o tempo inteiro a CASAG procurando encontrar saídas, encontrar alguma forma de ajudar a advocacia. Foi para isso que ela foi criada. Para quem não conhece a história das caixas de assistência, ela surgiu com esse fim: assistir o advogado. Isso aconteceu nos anos 30. Imagina numa época em que a advocacia era considerada uma profissão assim de pessoas abastadas, pessoas que tinham dinheiro. Não existia advogado pobre, né? E aí, de repente, ficou sabendo que um advogado estava passando uma situação de carestia, uma situação complicada, e isso em São Paulo. O presidente da OAB São Paulo, à época, reuniu uma comissão e pediu para que pudesse verificar essa situação, e essa comissão deu início à Caixa de Assistência, a primeira Caixa de Assistência que surgiu em São Paulo. Daí em diante, todas as caixas que foram surgindo, todas as 27 caixas de assistências que existem, têm o mesmo princípio: prestar assistência à advocacia. A nossa Caixa de Assistência, a CASAG, é hoje uma das caixas mais bem estruturadas que existe das 27 caixas. Todos, por unanimidade, falam isso, reconhecem isso, graças ao trabalho que foi feito na primeira gestão, que continua sendo feito hoje. Nós temos vários produtos voltados para a advocacia, todo mundo conhece, sabe? Não é só livraria, ótica. É difícil alguém falar da CASAG sem lembrar do CEL da OAB, né? O OAB CASAG, o CEL hoje é administrado pela CASAG, um clube de referência. Todo mundo que vem e conhece o CEL fica apaixonado por aquela estrutura, tudo que ali oferece. Nós temos o plano de saúde, que preocupa com a advocacia, plano odontológico, hotel de trânsito. Nós temos tudo que pode levar uma certa... tudo que pode levar para o advogado e para a advogada conforto e segurança. Mas, nessa situação, nós temos também alguns planos assistenciais. Por exemplo, muita gente não sabe, Sérgio, para a gente que mexe com a área, né, da advocacia criminal, mas nós temos auxílio reclusão na CASAG, né? E, graças a Deus, nunca foi, eu pelo menos não conheço nenhum pedido de auxílio reclusão, mas nós temos. Então, mostra a preocupação que a Caixa de Assistência tem com os advogados, com as advogadas. Nós temos o auxílio maternidade. Existem épocas do ano, Sérgio, que nós entregamos o auxílio maternidade para mais de 60 mães de uma vez só. E não é um valor assim ruim, é na faixa de o valor de uma anuidade para cada mãe. Então, você imagina, são mais de 60 mil reais, você sabe disso, como tesoureiro, isso é impactante, né? E nós entregamos isso como auxílio maternidade para toda mãe que faz o requerimento quando ela tem um filho. Nós temos auxílio funerário, que em parceria com a OAB, esse aí você acompanha de perto, tenho certeza, né? Nós ajudamos nesse momento difícil para toda a família. Nós temos esse auxílio, que também é um auxílio importante para os advogados, para as advogadas. E tem um auxílio, Sérgio, que sempre existiu, que é o chamado auxílio extraordinário. E é esse auxílio extraordinário que, nesse momento da pandemia, nós estamos agora, ele está mais em evidência, né? O auxílio extraordinário da CASAG, que sempre existiu, como eu disse,
todos os meses, nas nossas reuniões, nós temos aprovação do auxílio extraordinário para alguém. Por exemplo, antes de surgir a pandemia, o auxílio extraordinário era muito em situações assim de pessoas que estavam em total vulnerabilidade por alguma doença. Né? Eu já julguei casos lá de uma advogada que estava com câncer, uma situação bem complicada, não tinha como trabalhar, o marido desempregado. Ela comprovou tudo isso. Então, isso é um exemplo da aplicação do auxílio extraordinário antes de pandemia. E agora, com a situação da pandemia, o auxílio ele acabou ficando mais em evidência. Nós estamos aí lançamos, através da CASAG, um projeto de auxílio à advocacia, porque nós sabemos que muitos advogados ficaram em situação de excepcionalidade, de vulnerabilidade, de necessidade. E tudo isso nós estamos analisando agora. São vários pedidos, vários pedidos que chegaram à CASAG, e nós estamos analisando. São os próprios diretores que analisam isso, Sérgio. Então, assim, eu recebo aqui na minha casa, onde eu estou, eu recebo aqui caixas e caixas de processos com os pedidos, e a gente tem procurado, de uma forma rápida, dar uma resposta, porque o momento exige agilidade, velocidade na resposta a esses pedidos para os advogados. Excelente, Davi. Você fez nesse primeiro momento uma explanação sobre a sua atuação profissional na advocacia, sobre a sua atuação institucional. Nós abrimos esse espaço para você falar um pouco da CASAG, até pela importância que ela exerce para a advocacia nesse momento de pandemia. Eu até convido os colegas a conhecer estes e outros benefícios no site da CASAG, casag.org.br. Ali os colegas vão encontrar todas as informações necessárias para auferir os benefícios aqui trazidos pelo Davi. Até porque, Davi, o nosso tema hoje não é CASAG, né? Onde você é vice-presidente, mas é prerrogativas em tempo de coronavírus ou em tempos de Covid-19. Antes de nós falarmos efetivamente sobre a questão da pandemia e a atuação da advocacia neste momento, se você puder sintetizar para aqueles colegas que estão nos acompanhando, estagiários, acadêmicos de direitos, pessoas comuns que não atuam efetivamente na área do direito, o que são prerrogativas? O que seriam prerrogativas? Por que os advogados têm prerrogativas e quais são as prerrogativas mais comuns? Essas prerrogativas são privilégios? Enfim, faça um resumo aí dessa concepção de prerrogativa, até para que nós possamos introduzir o assunto dentro dessa realidade de pandemia, por favor. Bacana. Quero aproveitar já para falar de prerrogativa, mandar um abraço aí, você falou que é a Márcia, né? A Márcia é uma grande companheira das prerrogativas, uma pessoa que, no primeiro mandato nosso, que eu estava na presidência já, a Márcia foi minha vice-presidente, ela agora está num outro patamar, agora é a nossa procuradora regional de prerrogativas, mas continua fazendo o trabalho dela muito bacana na prerrogativa e me ajudando muito. Além da Márcia, eu quero mandar um abraço para toda a diretoria da nossa comissão de prerrogativas, toda a diretoria, doutor Cleito, meu vice-presidente, doutora Mariana, secretária, doutor Lucas, secretário adjunto, e hoje, Sérgio, nós temos 40 membros na comissão de prerrogativas, a quem eu agradeço imensuravelmente o trabalho que essa comissão vem desempenhando. Uma comissão de voluntários que trabalham incansavelmente. Quando você liga para qualquer... Eu nunca recebi um não, Sérgio. Quando eu ligo para algum membro para poder fazer alguma diligência, algum trabalho para a comissão de prerrogativas. Então, eu tenho que enaltecer o trabalho desses guerreiros que fazem parte da comissão de prerrogativas. Nós temos um projeto, e a Mariana desenvolveu um material muito bacana sobre isso, chamado Prerrogativa in Loco. E a pergunta que você fez sobre o que é prerrogativa é justamente por observar que muitos advogados, muitas advogadas, até por causa de um defeito, as faculdades têm aula de ética, têm aula de costume, você como professor sabe disso, mas não tem aula de prerrogativa. Então, muitos advogados, Sérgio, eles quando saem para exercer a sua profissão, eles acabam esbarrando num problema. Eles não conseguem conhecer quais são os seus direitos. E quando eu falo isso, observem que eu frisei direito. Porque você perguntou se isso era privilégio. Não é privilégio, é um direito. E se é direito, eu posso exigir.
É claro que eu sempre bati na tecla que nós temos que saber exigir. E quando eu sei exigir, é diferente. Eu não preciso chegar, igual eu brinco muito, eu não preciso chegar num delegado dando voadeira. Eu não preciso chegar num juiz com falta de educação e falando alto. Eu preciso saber conversar e saber exigir o meu direito. E nós, como advogados, nós temos que saber fazer isso. E quando eu tenho um direito, e prerrogativas é isso, é um direito do advogado para que ele possa exercer a sua profissão em condição de igualdade com os poderes coercitivos do Estado, com o juiz, com o promotor, com o delegado. Então, quando eu sei exercer o meu direito, quando eu sei que eu tenho um direito e eu sei exercê-lo, sei cobrar, tenho certeza que o promotor, que o juiz respeita você como profissional. Eu já vi muita gente nessas palestras chamada prerrogativa in loco, que a gente faz em várias sessões, falar assim, mas como é que eu vou exigir a minha prerrogativa? Depois o juiz vai me marcar. Mas eu costumo falar o seguinte, o juiz não marca quem ele respeita. Então, quando você fala de um assunto com propriedade, tenha certeza que você não vai ser marcado, você vai ser respeitado. Então, o advogado, eu brinco assim, Sérgio, o advogado faixa preta, o advogado que é advogado de verdade, ele conhece as prerrogativas. Então, por isso que é importante, não saia da sua casa para advogar sem antes dar uma lida nas prerrogativas do advogado. Conheça seus direitos, tá? Para você fazer um trabalho com excelência, porque você tem que entender que a prerrogativa não é sua. A gente fala prerrogativa dos advogados, mas não é do advogado, não, Sérgio. A prerrogativa é, na verdade, do nosso cliente, do nosso constituído. Exatamente, Davi. E nós temos também, sobre esse assunto prerrogativas, as próprias prerrogativas da magistratura, né? Os magistrados são detentores de prerrogativas para o bom exercício da sua atividade jurisdicional. Isso na LOMAN, na Lei Orgânica da Magistratura. Nós temos as prerrogativas do Ministério Público, que também são instrumentos dos quais eles se valem para poder exercer com independência o seu mistério. E a Lei 8.906, nos seus artigos 6º e 7º, trazem, digamos assim, aquele rol que não deixa de ser taxativo, que não é taxativo, mas traz um rol básico daquelas prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia, já que todas esses sujeitos são equiparados de acordo com a própria lei, né? Excelente a explicação, Davi. E, Davi, e dentro dessas prerrogativas, dessa definição e dessa discussão sobre prerrogativas, quais aquelas que são mais comuns, que as pessoas mais entendem como inerente ao exercício da advocacia? Você pode citar algumas, 2, 3? Incrivelmente, assim, por mais que, né, a gente tenha... Nós temos muitos problemas na área da advocacia criminal. Sem sombra de dúvida, e isso não é defeito, é até para mostrar que realmente nós entendemos que a advocacia criminal ela sofre muito com as violações de prerrogativas. Então, nós trabalhamos incansavelmente, certo? Para tentar evitar ou para tentar coibir essas violações de prerrogativas. Mas nós temos situações de não deixar o advogado ter contato com o preso, não deixar o advogado pegar a procuração. Nós temos situações em que o preso chega numa determinada situação lá, que ele está lá dentro e não, já saiu o alvará, não consegue o cumprimento do alvará. São tantas as situações. Nós temos também situações na área do direito do trabalho, nós temos situações na área do direito previdenciário, né? São muitas as situações de violações, incansavelmente. Nós podemos... Pois não. O plantão de prerrogativas, que funciona 24 horas por dia, ele recebe ligações o tempo inteiro, de vários tipos de violações que nós vivemos a todo momento, né? Depois nós vamos falar em momento mais à frente sobre em relação à pandemia, mas eu vou dar alguns exemplos de situações em que o plantão não para de receber mensagens e ligações. Você falou o plantão não para de receber mensagens e ligações. Esse plantão seria o plantão da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB, é isso? Nós temos um plantão. Como é que é esse mecanismo, assim, só para que os colegas entendam? Cada um dos... Só para você entender, Serra, é muito complexo o funcionamento, é bem interessante o funcionamento da Comissão de Prerrogativas. Nós somos a única, até porque o Lúcio fez questão disso,
Nós temos hoje 94 comissões na OAB. Né? Você é presidente de uma delas, sabe o que eu estou falando. Todas as comissões são representadas por uma única secretaria, a Secretaria das Comissões. A única comissão, Sérgio, que tem uma secretaria exclusiva é a Comissão de Prerrogativas. E o trabalho que é feito nessa comissão, nessa secretaria, ele é muito parecido com o trabalho que é feito no Conselho. Chegou lá aquela reclamação, essa reclamação ela é autuada na Secretaria de Prerrogativas. Essa reclamação ela pode ser encaminhada por e-mail, por telefone? Ela é feita no próprio site da OAB. A gente tem recebido as reclamações agora pelo site da OAB. Antigamente nós recebíamos em loco ou até mesmo por telefone. Ainda recebe, mas a gente tem orientado a fazer no site da OAB. Para formalizar. A formalização é importante para que a gente dê início à autuação. Autuou, a gente vai dar uma olhada para ver se ela realmente tem a admissibilidade daquela reclamação. Depois disso, nós damos prosseguimento. Ela é autuada, ela é distribuída e ela vai para um relator, um membro da comissão, que vai observar, aí ele vai ver se ele precisa de fazer alguma diligência, ele vai ver se todas as provas foram juntadas, ele vai dar direito ao contraditório e à ampla defesa, né? A gente segue todos esses trâmites, todos esse procedimento. Aí nós temos uma reunião, Sérgio, uma reunião que ocorre uma vez por mês. Ordinariamente. Toda a comissão se reúne, toda segunda-feira do mês, a comissão se reúne e aqueles processos são distribuídos e aquele relator vai fazer a leitura do seu relatório e voto, assim como é feito no Conselho Seccional, e nós vamos votar o que ele falou, o que ele decidiu, quem faz a reclamação também fala o que quer. Se ele quer uma nota de desagravo, o que ele está querendo em relação à violação que ele sofreu, né? E daí nós vamos votar. Feito isso, nós damos seguimento. Então, você está entendendo como que é uma coisa organizada? Então, por isso a importância de nós termos uma secretaria. Entendi. Você tem uma ideia? Hoje, mas sim, só interrompendo esse procedimento aqui, antes que eu me esqueça. Hoje, nós não temos expediente na OAB, né? Hoje é um feriado, então nós não temos expediente. O advogado sofre uma violação de prerrogativa agora, nesse exato momento. Há algum telefone, uma ligação, um plantão, um disque plantão lá na comissão de prerrogativa? Tem colegas de plantão agora, por exemplo, para atender violação de prerrogativa? Porque a advocacia não para, né? Nem feriado. Não para. É isso que é interessante saber, que com isolamento ou sem isolamento, quem assume o plantão, ele está 24 horas de trabalho. Na minha época, como eu disse, eu estive na comissão desde 2010, já fui plantonista várias vezes, e à época eu era professor de uma faculdade, eu tinha orgulho de entrar na aula, Sérgio, brincava assim com os meninos, olha, esse aqui é o telefone do plantão de prerrogativas. Se tocar, eu tenho que atender, e se me chamar, eu tenho que ir embora. Infelizmente não chamou não, mas eu tive que ficar, eu mostrava para os alunos que aquilo era importância e qual era a importância daquele telefone. Então o plantão ele é 24 horas, nós temos um número do plantão, quem abre a página da OAB, ele fica em evidência. Inclusive o doutor Rogério Calisto, né, que é um colaborador da OAB muito importante, que nós respeitamos ao extremo, ele até postou aqui nos comentários o telefone do plantão, que é o 99976900. 99976900. Esse é o telefone disponível, né? Então, como eu estava te falando, essa secretaria exclusiva, que é dirigida pelo doutor Rogério Calisto, nós temos o Rogério e mais duas colaboradoras, que trabalham lá o tempo inteiro para fazer essas atuações. É uma secretaria exclusiva. Mas não é só isso. Só para você ter ideia, como essa secretaria trabalha, eu coloquei aqui alguns números, só para você acompanhar, e todos que estão nos acompanhando aí. Só em 2019, nós tivemos 1.625 despachos. 312 deles foram assinados em conjunto com o presidente Lúcio. Nós tivemos 11 portarias, 423 processos que foram autuados. Agora, esse ano, nós tivemos um ano um pouco já meio que interrompido, mas esse ano foram 408 despachos, 78 ofícios já assinados com o presidente Lúcio. Nós temos 8 portarias
e nós já temos 99 processos autuados. Então, você vê, Serra, que a comissão não para um minuto, tá? Porque esses aí são os processos que estão em procedimento, os números de despachos que são feitos. Eu me reúno com o Rogério semanalmente para despachar processo. Davi, então, é um trabalho muito bacana. Você descreveu rapidamente, né, até porque o trabalho da comissão, o desenvolvimento de um procedimento dentro da comissão, esse procedimento ele pode desaguar na Procuradoria de Prerrogativas. Vamos aproveitar a oportunidade de você explicar um pouquinho o que significa Procuradoria de Prerrogativas e qual a relação dela com a Comissão de Prerrogativas. Maravilha. Muita gente até confunde, acha que, né? Mas é importante. Essa aí foi uma ideia maravilhosa, é uma gestação do Lúcio, né? O Lúcio tem um carinho especial pela Procuradoria de Prerrogativas, ele dá todo apoio, não só para a Procuradoria, para a Comissão de Prerrogativas também, né? Mas a Procuradoria é, eu diria, a menina dos olhos do nosso presidente. Verdade. E ele tem muito cuidado com essa Procuradoria. E para nós, da Comissão, muita gente falou assim na época, agora vocês estão tranquilos, né? A Procuradoria vai fazer o trabalho de vocês. Não faz, são trabalhos diferentes. Mas a Procuradoria, de uma forma bem simples, Serra, ela seria a parte jurídica que cuida dos processos. Nós temos esses processos com esses procedimentos que eu expliquei, mas muitos deles precisam de atuação imediata. Alguns casos, eu preciso que seja feito um mandado de segurança, né? Por exemplo, em algumas situações daqueles advogados que foram presos, que a gente precisava ter atuação direta da OAB. Então, quem cuida disso? O nosso jurídico. Quem é o nosso jurídico? A Procuradoria de Prerrogativas. O jurídico da Comissão de Prerrogativas, o jurídico da comissão que cuida de prerrogativa na OAB é a Procuradoria de Prerrogativas. São pessoas que fizeram um concurso, né? Você, inclusive, fez parte da banca, né, Davi? Foi um concurso complicado, um concurso difícil, né? É muito concorrido. E por isso nós temos as pessoas que foram aprovadas de uma competência ímpar, né? São excelentes advogados que estão ali exclusivamente para trabalhar pela ordem, contratados pela ordem, recebem um salário muito bom para trabalhar pela ordem, portanto, são exclusivos, não trabalham com advocacia. Então, eles ficam ali para fazer o trabalho. Eu também tenho alguns números de trabalhos feitos por eles. Nós temos vitórias que a advocacia tem recebido todos os dias desses meninos que trabalham na Procuradoria de Prerrogativas, a quem eu também rendo as minhas homenagens aos procuradores de prerrogativa pelo trabalho que eles vêm desempenhando. A Procuradoria também tem um espaço separado, Serra. O Lúcio tem feito um trabalho extraordinário. Hoje, quem chega na OAB, chega lá, tem um espaço enorme, Procuradoria de Prerrogativas. Ali é um espaço onde nós nos reunimos com as partes, quando elas vão nos... Nós temos situações em que magistrados procuram a Comissão de Prerrogativas, a Procuradoria de Prerrogativas, para falar com a gente, quando a gente dá o direito ao contraditório, da ampla defesa, eles nos procuram, delegados. Então, nós temos um espaço para isso, para atendê-los com respeito, com a dignidade que a Procuradoria merece, que a Comissão de Prerrogativas merece. E você teria, assim, dados, quantas ações foram interpostas, as medidas tomadas ou neste ano, ou ao longo do tempo, pela Procuradoria? Você tem esses dados aí? Eu tenho alguns aqui, por exemplo, só em HC, no TJ, Serra, nós temos 26. No TRF1 foram 3, só de HC. Mandato de segurança, mais ou menos 41 mandatos de segurança. Ação civil pública, já foram 6. Aquele, inclusive, a gente comentou aqui dos alvarás não cumpridos, nós temos uma ação civil pública que ainda está em trâmite em relação aos alvarás. Só em ação direta de inconstitucionalidade, só de ADIM nós temos 3. Então, você imagina o trabalho que eles têm desenvolvido dentro da Procuradoria de Prerrogativas. Tivemos HCs acolhidos de imensa importância, você lembra daquele caso que foi acolhido pelo TJ, que concedendo o desentranhamento, o diálogo entre advogado e cliente? Sim, sim. Esse caso foi foi muito importante. Inédito no Brasil. Inédito no Brasil e vitória da Procuradoria de Prerrogativas, porque ele mostra realmente que nós não estamos baixando a cabeça, que violou prerrogativas, nós vamos ter uma resposta à altura da violação. Então, isso é muito importante. Nós temos que ter um trabalho
para isso. Fica aqui, Davi, reconhecido publicamente pela diretoria da OAB, pelo conselho da OAB, por todos os colegas que compõem essa OAB, os parabéns e o enaltecimento ao trabalho executado pelo doutor Frederico, pelo doutor Gustavo, pela doutora Ana Lécia, que são os atuais procuradores de prerrogativas, a doutora Gabriela, que prestou serviço relevante à Procuradoria, enfim, todos aqueles que ali passaram, realmente fica aqui o reconhecimento da diretoria a esses profissionais que são muito importantes para todos nós. Bom, Davi, vamos então interagir com os colegas, né? Aqui a doutora Divina Santos, juíza do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, vice-presidente do TED, sua vizinha, inclusive me parece que essa semana ela vai fazer uma live, né, aqui na OAB. Registro também, doutor Davi, a presença do doutor Lacerda, representando aí o entorno do Distrito Federal, a doutora Cláudia, a Porangatu também presente, doutor Toledo, dizendo que Porangatu foi instalada uma comissão de prerrogativas, direitos e prerrogativas. Doutor Éder, que fez um registro muito importante, né, sintetizando o significado de prerrogativas, que as prerrogativas são o escudo da advocacia, ou é o escudo da advocacia. O doutor Éder é sempre poeta, ele tem várias qualidades musicais e acaba trazendo a poesia também para as definições jurídicas. Davi, pode falar. Só não gosto das músicas do Éder. Mas isso faz parte, né? Ninguém é 100%, todo mundo tem defeito, né? Eu não sei o Toréder. É sertanejo ou não, né? Eu falei para ele gravar com meu filho sertanejo, mas ele não quer. Não, mas eu acredito que ele vai evoluir em breve. Doutor Davi, é o seguinte, o doutor Andrei, nosso presidente, ele faz a seguinte indagação aqui para nós. Tentei anotar rapidamente, ele diz o seguinte: a maior prerrogativa que precisa ser respeitada é o direito de termos entrevista pessoal com os nossos clientes em nossos escritórios. Acredito que ele esteja fazendo referência ao decreto, né, do governador, obstando, digamos assim, proibindo, impedindo que o advogado tenha acesso ao cliente no escritório. Dentro desse escopo, e já entrando no aspecto da pandemia, a Comissão de Prerrogativas ou a própria OAB já tomou alguma providência acerca desse óbice específico? Admitiu-se o trabalho no exercício da advocacia, no escritório de advocacia, mas proibiu-se o contato, a conversa com o cliente. A Comissão de Direitos Humanos já está mobilizando, a Comissão de Prerrogativas já está mobilizando nesse sentido, Davi? Na verdade, nós temos um membro da Comissão de Prerrogativas, né, que está acima do presidente da Comissão de Prerrogativas, que é o presidente Lúcio, né? E assim que saiu o decreto, o próprio presidente Lúcio já puxou para ele essa responsabilidade e já está tomando providências em relação a isso, já entrou em contato com o governador e parece que eles estão negociando isso para resolver, certo? Então, assim, não precisou da comissão em si atuar, porque o nosso presidente, de uma forma muito diligente, já resolveu, está tentando resolver essa situação que realmente é inexplicável, né? Alguém esqueceu e pulou essa parte aí. Eu também subscrevo o que você disse, Davi. O doutor Lúcio Flávio, nosso presidente da seccional, está pessoalmente cuidando desse caso. Acredito que isso irá ser modificado em breve pelo próprio governador do estado. O doutor Vitor Bruno, ele indaga também, isso é interessante falar, Davi, em rápidas considerações, sobre o crime, né, de violação de prerrogativas. As prerrogativas da advocacia e da cidadania são tão importantes que o legislador tratou por criminalizar a conduta daqueles que violam essas prerrogativas. Como é que foi isso? Como é que é essa questão aí, se você puder falar para a gente? Pois é, isso é uma novidade. Nós temos tentado, desde que saiu essa lei de abuso de autoridade, que ocorreu a criminalização, nós temos tratado disso aí com muita cautela. Eu falo muito isso nas palestras, que como é um assunto novo, nós não deveríamos sair por aí dando carteirada e nem sair por aí dando
voz de prisão para as autoridades, que nós deveríamos tratar as autoridades como sempre exigimos que nós fôssemos tratados. Então, criminalizou, conhecemos a lei, mas nós temos que tomar cuidado e, de agora em diante, tratar a todos como sempre exigimos o tratamento, certo? Essa é a minha forma pessoal de pensar. Ok, Davi. O registro também aqui, Davi, acabou de entrar, ou entrou agora há pouco, o nosso tesoureiro da CASAG, né, o doutor Carlos Eduardo Jubé, aqui nos prestigia com a sua audiência. Um grande abraço, Jubé, meu amigo. Também, doutor Eduardo Nascimento, registrando a presença da advocacia do Distrito Federal. Obrigado aos colegas do Distrito Federal, de Brasília, que também nos prestigiam com a sua audiência, Obrigado, meu irmão Jubé. Outro questionamento aqui, Davi, é o seguinte: alguns colegas indagam, nessa crise de pandemia do coronavírus, o Poder Judiciário baixou portarias, decretos e outros atos para regulamentar a atividade jurisdicional. Pergunta aqui o colega: quais os principais impactos dessas providências no exercício da advocacia? Estes atos baixados pelo Poder Judiciário Estadual aqui de Goiás, quais foram os principais impactos que trouxeram na advocacia e o que a Comissão de Direitos e Prerrogativas ou a própria Procuradoria de Prerrogativas vem fazendo para amenizar ou para repelir eventuais abusos no exercício profissional, sob esse foco? Nós temos separado, Serra, todos aqueles que ocorrem violação direta às prerrogativas. Ocorreu violação, nós temos nos reunido imediatamente com essas autoridades e tentado, de uma forma, nós sabemos que nós estamos vivendo, Serra, um momento de excepcionalidade. Ninguém esperava acontecer o que aconteceu. De repente, nós tivemos que abandonar nossos escritórios. Então, é tudo novo. Então, eu tenho pedido a todos os advogados que ligam no plantão ou ligam no meu celular para falar comigo, mas isso aqui é um absurdo, não pode isso aqui. Eu tenho pedido calma, eu tenho pedido bom senso, mas nós não temos deixado só no pedido de calma e bom senso. Nós temos tratado as situações de forma pontual, mas nós temos conseguido resolver todas elas. Hoje, de ontem para hoje, nós tivemos uma situação complicada de cumprimento de alvará, e isso é uma coisa que já tinha resolvido, Sérgio. Não sei se você lembra, a questão dos alvarás, há um tempo atrás, ela foi uma situação muito complicada para nós. Alvarás de levantamento de honorário ou de soltura? Não, alvará de soltura. Porque nesse tempo de coronavírus, você fala em alvará, a gente já quer ir no banco e levantar já pensa em dinheiro. Mas nós passamos... A DGAP ele soltou aquela portaria a 253 e aquela portaria ela dava um entendimento diferente da resolução do CNJ, a resolução, salvo engano, 108. E o entendimento diferente nos causou muito problema. A demora no cumprimento dos alvarás de soltura. Eu recebi a ligação de várias subseções do Estado porque não cumpriam no tempo correto, conforme a resolução 108 do CNJ, esses alvarás. Então, nós tivemos uma batalha muito grande com todas as autoridades, foi onde gerou a ação civil pública, que ainda está em trâmite, através da Procuradoria de Prerrogativas. Mas ainda acontece, Sérgio, vez ou outra, nós temos situações. De ontem para hoje, nós tivemos uma situação que tirou o sono. O Lúcio intercedeu, eu tive que falar com o Coronel Augusto, eu tive que falar com o Jonathan, que é um dos superintendentes, para poder resolver a situação. Então, eu costumo dizer o seguinte: muitas vezes nós não conseguimos ser 100%, certo? Nós jamais, e nem temos a intenção. É muito difícil você conseguir. Vai ter situação em que as pessoas vão ligar e nós não vamos conseguir resolver. Mas, em momento algum, nenhum dos membros da Comissão de Prerrogativas, ou eu, ou o presidente Lúcio, nós deixamos de tentar. Eu fiz um artigo um tempo atrás que falava isso. No final das contas, nós sabemos que a Hidra de Lerna ela tem várias cabeças, mas nós lutamos para derrotar cada uma delas. Não é fácil, mas a gente tem conseguido várias vitórias. Eu só espero que as pessoas entendam que nem sempre a gente consegue.
E quando a gente não consegue, na pior das hipóteses, vira processo e nós damos trabalho lá no judiciário. O doutor Vitor Amado, entrando aqui também no nosso bate-papo. Obrigado, doutor Vitor, grande colega advogado, profissional de muita responsabilidade, grande parceiro da CASAG. Dentro dessa linha, Davi, até um colega que eu não consegui registrar o nome, mas eu acompanhei aí, ali nos comentários, ele postou, ou ela postou, que não entendia que os prazos, de acordo com até resolução agora recente, provimento recente do CNJ e do STJ e do STF, os prazos nos processos virtuais irão retornar, acho que a partir do final do mês, e as atuações físicas presenciais continuarão sobrestadas, né? A Comissão de Direitos e Prerrogativas também está com os olhos voltados para essa questão, sobretudo considerando que aqui em Goiás ainda os processos criminais, por exemplo, são físicos, né? Não são virtualizados, não são digitalizados ou digitais. A nossa intenção, Sérgio, inclusive já pedi para isso, nós vamos pedir um parecer da Procuradoria de Prerrogativas em relação a estas situações pontuais. Nós temos usado muito a Procuradoria para isso. Em determinadas situações jurídicas, nós pedimos primeiro um parecer da Procuradoria de Prerrogativas e depois nós marcamos uma reunião com esses protagonistas, diretores do foro, como a gente já tem feito várias reuniões, né, com o presidente do tribunal, para poder, com esse parecer técnico da nossa Procuradoria, discutir e tentar chegar a um denominador comum, onde não prejudique de forma alguma a advocacia. Doutor Davi, dentro dessa questão dos alvarás, né, você mencionou aí a questão do alvará de soltura, que é inerente à área penal, e aqui eu abro um parênteses para cumprimentar a doutora Ariana, nossa queridíssima conselheira. Terei a honra de também, nessa semana, bater um papo com ela na live aqui na OAB. Obrigado pelo prestígio, doutora Ariana. Um abraço, Ariana. No que tange, já que nós falamos de alvará, né, e até foi mencionado rapidamente o alvará de levantamento de honorários, Davi, como é que está essa questão? A advocacia vem reclamando, ainda continua havendo dificuldade em levantamento de alvará para recebimento de honorários, sucumbência, para levantamento de algum valor. Como é que está isso na Comissão de Prerrogativas e o que vem sendo feito para sanar os problemas? Mais uma vez, Sérgio, nós tivemos a grata satisfação da intercessão aí do presidente Lúcio, que assim que começou o problema da pandemia, assim que começou, os escritórios começaram a fechar, os bancos começaram a ter dificuldades, os prazos foram suspensos, imediatamente o Lúcio, mais o Fabrício Brito, que é o presidente da Comissão de Acompanhamento Forense, também participou disso, eles organizaram uma comissão especial e colocaram, através da doutora Lorena, que trabalha aí na UAB, e organizaram um telefone especificamente para isso, e a Lorena tem tratado diretamente com o Banco do Brasil, com o Tribunal, com a Caixa Econômica Federal, e pontualmente tem conseguido resolver. Eu tenho acompanhado, faço parte dos grupos de WhatsApp dos bancos, né? Eu, às vezes, falo com alguns dos gerentes, com alguns dos superintendentes, mas a Lorena tem feito um trabalho muito bacana. O Lúcio se antecipou a isso e resolveu isso aí. Eu tenho certeza que problemas sempre terão, um problema ou outro, mas eu diria que 99% deles, a Lorena, através dessa comissão especial que o Lúcio fez, que o Fabrício Brito participou, tem resolvido isso aí perfeitamente. Inclusive, foi designado, né, a doutora Lorena, a quem também cumprimento e agradeço pelos préstimos na OAB. 2 números foram disponibilizados, 9962-69-296 e o 98-200-1392. Esses telefones, o presidente Lúcio Flávio e as respectivas comissões, doutor Fabrício, presididas pelo doutor Fabrício, doutor Davi, designaram um profissional, um colaborador da OAB para ficar exclusivamente cuidando de qualquer obstáculo ou dificuldade no que tange ao assunto alvará, levantamento de alvará. Não é isso, Davi? Exatamente. E tem dado certo, Lorena é uma pessoa muito séria,
ela pega a coisa assim para resolver e ela vai atrás. Então, ela tem falado com as autoridades, ela tem falado com a superintendência dos respectivos bancos, mas todos os casos, pontuar, quando a coisa extrapola a alçada da Lorena, aí ela fala com a gente, fala comigo, fala com o Lúcio, mas tem conseguido, fala com o Fabrício, mas tem conseguido resolver sim. Quero cumprimentar também a doutora Luciana Lara, conselheira, diretora da ESA. Muito obrigado, doutor Luciano. Doutor Marlos também, seja bem-vindo aqui nessa tarde. Davi, o professor Carlos André acabou de entrar, também meus cumprimentos especiais, vem presidindo, vem participando de lives assim, fenomenais, né? A honra é toda nossa, professor. Davi, também, ainda nesse assunto criminal, que me parece que é as reclamações, né, reiteradas, foi noticiado no site da OAB que recentemente, na semana passada, foi instalado interfones no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. E, inclusive, eu estive com você e com a doutora Márcia Povo acompanhando a instalação desses interfones. Você pode explicar para os colegas do que se trata essa providência, por favor? Sim. É importante que se entenda como é que isso começou, né, Sérgio? Assim que começou a pandemia, esse assunto do coronavírus, nós tivemos uma reunião, inclusive nós já vínhamos fazendo reuniões, até em relação à sala Estado-Maior, você participando disso conosco. Nós tivemos uma reunião com o Coronel Augusto e a preocupação maior era o cuidado para não levar esse vírus, para dentro dos presídios. Uma preocupação muito grande, nossa, enquanto dirigentes de ordem, enquanto advogados, né? E também cuidado com os nossos advogados. Então, nós fizemos uma reunião e nessa reunião nós observamos que nós tínhamos que tomar cuidado com relação a esse contato dos advogados com os presos. Então, diante disso, nós procuramos encontrar medidas e pensamos sobre isso e, através de uma parceria entre a DGAP e a OAB, a saída que nós encontramos foi a instalação, a princípio, desses interfones, e a forma encontrada foi uma forma muito inteligente, que nós vamos ter um local único, onde os advogados irão se dirigir, que vai funcionar lá no semiaberto. A OAB já até mandou preparar lá uma área com uma tenda muito bem feita, já recebi fotos lá do local, ficou muito bacana, muito bonito, muito bem arrumado, digno para a advocacia, né? E nós vamos instalar ali os interfones para os advogados poderem falar com os presos. De uma forma assim, esse projeto vai começar em todo o sistema dos 6 maiores do complexo prisional, né? Nós temos ali a POG, nós temos o núcleo, nós temos a CPP, nós temos a triagem. Então, nós conseguiremos, lá do semiaberto, falar com todos os presos que estão. Eu posso, lá do semiaberto, falar com um preso lá na CPP. Eu posso, lá do semiaberto, falar com um preso lá da POG. Eu posso, lá do semiaberto, falar com uma presa lá do Consuelo Nácio. Você entendeu? Isso como é que funciona? Eles disponibilizaram um e-mail, né? Na verdade, são 2 e-mails. O advogado entra em contato através desse e-mail, passa os dados do seu cliente, agenda o horário e o dia, e aí ele vai se dirigir para o semiaberto com antecedência mínima de uns 15 minutos. Chegando lá, ele vai ter todas as condições de higiene, né? Álcool gel, toda aquela preparação para usar o interfone. E naquele horário, lá na POG, por exemplo, eles vão pegar aquele custodiado que está lá e vai levá-lo para um local adequado, onde ele vai ter contato com o seu advogado, um parlatório, e onde ele vai ter contato com o advogado que vai estar lá no semiaberto para falar com ele. Okay. O prazo dessa conversa é de até 10 minutos, acho que é suficiente, né? E vai dar para atender muitos advogados por dia. Não é o ideal, Sérgio, não é o ideal, mas nós estamos fazendo o possível para não deixar o advogado sem ter o contato com o seu cliente, e nesse momento
nós estamos entre a prerrogativa, que nós não queremos, hora nenhuma, abrir mão dela, de ter o direito de ter esse contato, mas entre a saúde, nós tivemos que fazer esse cotejamento, nós tivemos que dar uma olhada nisso e tivemos que optar por essa saída. Eu sei que muitos seremos criticados, obviamente, muitas pessoas não concordam, já ouvi críticas em relação a isso, mas ser dirigente de ordem e trabalhar com isso tem hora que decidir, né, Sérgio? E nós decidimos por essa opção, porque os advogados serão atendidos no que eles precisam, o seu cliente, o custodiado vai ser atendido, né? E nós não estaremos colocando ninguém em risco. Então, foi esse cotejamento que nós resolvemos, nós tivemos que colocar na balança. Acredito, Davi, que a advocacia, de uma maneira geral, vai entender o momento que nós estamos e o que se pode ser feito dentro de uma complexidade no sistema prisional. Inclusive, estamos caminhando aqui para os 3 minutos finais, nós estamos em tratativas, né, Davi? A diretoria, a comissão de prerrogativas e outras comissões correlatas de instalarmos a possibilidade de fazermos uma videoconferência, ou seja, o advogado no seu escritório ou o advogado na sua casa, dali, pelo seu celular, falará com o preso no sistema prisional, né? Então, isso está sendo desenvolvido para que aconteça o mais rápido possível, né? Então, em breve, teremos essa novidade também. Davi, quero agradecer aqui a sua presença, agradecer aos colegas aqui que estão se manifestando. Infelizmente, eu não consegui anotar o nome de todo mundo, mas agradecer muito, de coração, por despenderem um tempo nesse feriado e deixar com você aí mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos, as suas considerações finais, meu amigo. Muito obrigado, viu? E tenha uma ótima semana já de antemão. Eu que agradeço a todos pela participação, Sérgio. Obrigado pelo convite, viu? Até que não doeu muito, eu falei que estava nervoso no início, né? Mas assim, foi muito bem. Igual você falou, logo, logo nós estaremos passando por novidades aí pelo sistema telepresencial para falar com os nossos clientes. Assim como nós estamos fazendo as lives hoje, e é uma novidade para muita gente, como foi para mim, eu tenho certeza que nós não podemos nos omitir da tecnologia. Nós vamos viver isso, isso é o momento, nós temos que estar preparados para isso, isso é a novidade, né? Agradeço imensamente a todos que entraram aí, a todas as palavras carinhosas, as pessoas que nos apoiam. Então, eu agradeço imensamente a todos. É importante lembrar, gente, que só a coletividade, todos juntos, é que nós vamos vencer todos esses problemas que nós temos e todas as violações de prerrogativas que nós temos tratado aqui em conjunto. Obrigado a participação de todos e obrigado pelo carinho. Obrigado, senhoras e senhores. Um grande abraço aí, um ótimo feriado, ainda curto esse feriado com a família. E até o nosso próximo encontro. Um grande abraço para vocês e uma ótima semana. Vou aqui encerrar a nossa transmissão. Muito obrigado.